muito boa tarde novamente a todos. Obrigada aos resistentes que ficaram depois do dia que já vai longo, muito estimulante, muito interessante e que continuará, sem dúvida, nesta última mesa do dia de hoje. Que eu tenho que ir buscar a cábula para não me enganar. Então, esta última mesa do dia de hoje intitula-se O Brasil Atual e as Relações Internacionais, está dentro desta dimensão de perspectiva também de reflexão do que é a atuação do Brasil e das suas relações externas, assim, lacto sensu. Temos aqui 3 excelentes oradores para continuar com o rigor e a qualidade que temos tido até agora. Vamos começar com a Carmen Fonseca, a quem agradeço ter vindo. Vai-nos falar sobre a inserção internacional do Brasil, passado, presente e futuro. Carmen Fonseca é professora auxiliar na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da mesma universidade. É doutorada desde 2014 em Relações Internacionais, também pela Nova. Foi, em 2012, Visiting Fellow na Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. A sua investigação centra-se na análise da política externa portuguesa e brasileira, as relações com a União Europeia e as potências regionais. É editora da revista Relações Internacionais, publicada pelo IPRI Nova. O seu último livro, Portugal-Brasil, Encontros e Desencontros, escrito em conjunto com Letícia Pinheiro, foi lançado em setembro deste ano com a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Carmen, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e dou-te a palavra. Obrigada. Obrigada. Isto é preciso ligar. Ok, eu não me vou afastar muito porque já sei que a minha voz... juntar muito, porque a minha voz vai subindo tom conforme for falando e, portanto, não quero estar aqui a assustar ninguém. Ora bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui neste colóquio tão interessante. E tendo assistido às intervenções anteriores, portanto, agora fazemos aqui quase uma viragem, não de 180 graus, mas de alguns graus, relativamente àquilo que foi apresentado até aqui. Portanto, vimos um bocadinho mais para a atualidade e mesmo a ideia a minha apresentação e o tema da minha apresentação, passado, presente e futuro, também não irá muito ao passado. Eu sei que estou aqui entre historiadores e, portanto, o meu passado é sempre um passado muito recente. E, portanto, o que eu venho a partilhar aqui hoje são algumas reflexões em torno da ideia da inserção internacional do Brasil, em particular a dimensão regional da sua estratégia de política externa. Estas reflexões decorrem do trabalho que tenho feito em torno da política externa brasileira, de algum que estou a desenvolver e, portanto, poderei também trazer mais perguntas do que propriamente respostas. Para tentar sistematizar algumas das minhas ideias e estruturar também a apresentação de hoje, gostava de começar, digamos assim, por enunciar algumas premissas, alguns pontos de partida que sustentam e que, da minha perspectiva e com a análise que pretendo aqui apresentar, acho que temos que ter em conta ao analisarmos a dimensão regional da política externa brasileira, na atualidade, portanto, ao longo do século XXI, porque às vezes já nos esquecemos que mesmo no século XXI já temos 2 décadas para analisar e, portanto, já é bastante significativo e já temos muito material só se nos concentrarmos no século XXI. E, portanto, estas premissas, este ponto de partida é ir precisamente um bocadinho atrás, ir ao final do século XX, ir ao período da redemocratização do Brasil, e o que é possível verificar e que a história da política externa brasileira como um todo nos mostra é que na política externa do Brasil a região esteve praticamente ausente, portanto foi uma ausência
nas suas prioridades. Como alguns autores referem, a região nunca foi um dado natural para o Brasil. E é precisamente a partir da redemocratização em 1985, com a própria Constituição de 1988, que afirma a importância e a relação que o Brasil deverá passar a ter com a América Latina, embora não refira à América do Sul, mas, portanto, a redemocratização, a Constituição de 1988, a política externa, a partir desta altura, começa a diversificar os seus parceiros, as suas relações, a participar em organismos multilaterais e, portanto, vai gradualmente aumentando a sua participação na cena internacional. Em termos concretos, e como Matthias Spector escreveu, o desenvolvimento de um programa de ativismo regional brasileiro no coração da América do Sul representa uma grande guinada das relações internacionais da região desde o fim do regime militar. Portanto, para mostrar também e para salientar esta ideia de que a região naturalmente não fazia parte da estratégia de política externa, naturalmente, historicamente, não fazia parte da estratégia da política externa brasileira, não era uma prioridade da política externa brasileira, e é a partir da democratização que se começa a dar essa virada, essa viragem, ou como o Matthias Spector referiu, essa guinada nas relações internacionais da região. A estratégia regional que se desenvolve a partir daqui, a partir da década de 90, visou, por um lado, a acumulação de poder para dar mais autonomia ao Brasil e, por outro lado, também para compensar, para aumentar a capacidade de negociação com os Estados Unidos. E, portanto, com estas premissas, com estes pontos de partida, face a esta realidade, aquilo que eu tenho vindo a questionar e que tenho vindo a analisar é de que modo e em que momentos é que esta dimensão regional se definiu como um elemento da política externa do Brasil e da sua inserção internacional, ou da sua inserção internacional, porque, como também tratarei de apresentar, nem sempre a inserção internacional do Brasil se apresentou como a principal prioridade da política externa brasileira. E, portanto, com base neste acumulado histórico da política externa, assiste-se a uma alteração substancial da relação do Brasil com a região. As dinâmicas de regionalização do pós-Guerra Fria explicam, em parte, a aproximação que se faz com a Argentina e depois a institucionalização do Mercosul em 1991. E, portanto, a década de 90 foi, de certa forma, marcada por uma indefinição sobre o papel que o Brasil poderia ter na região e, ao mesmo tempo, que a região poderia ter e poderia desempenhar na própria política externa brasileira e na própria política brasileira. Ainda assim, durante esta década, a elite de política externa, a diplomacia, os presidentes reconhecem o regionalismo como um mecanismo ideal para preencher a fraca presença internacional do Brasil. A política externa brasileira é sustentada em torno de uma forte base regional que leva ao aprofundamento do Mercosul e que Fernando Henrique Cardoso, ainda enquanto Ministro das Relações Exteriores do Brasil, considerava que podia, pelo menos, aumentar a capacidade de negociação do país.
Os governos de Fernando Henrique Cardoso, portanto, a partir de 1995, vão dar continuidade a esta ideia que, na realidade, ele tinha estruturado, não enquanto presidente, mas enquanto ministro das Relações Exteriores de Itamar Franco. A realização da primeira cimeira dos presidentes dos Estados da América do Sul, no final do último mandato de Fernando Henrique, foi de facto a pedra de toque para o que se seguiu durante os mandatos do presidente Lula da Silva. E, portanto, até à entrada do século XXI, como eu dizia, não há uma definição clara do papel da região na política externa do Brasil, porque vai-se definindo, ora, como um objetivo de política externa indispensável à autonomia do país, ou em situações pontuais como um elemento que pode aumentar o poder e a capacidade de negociação do país. Estou aqui a apresentar tudo isto em linhas muito gerais, mas, portanto, olhar e fazer a análise de forma mais aprofundada permitiu-me perceber, de facto, que, embora a região fosse aparecendo na política externa brasileira, até ao início do século XXI, e aqui quando falo no início do século XXI não me refiro já aos governos do presidente Lula, ainda apanhando o final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, há de facto uma estratégia ou há de facto um sinal de que pode ser construída uma estratégia para a região, com a tal cimeira dos países da América do Sul. Quando olhamos para o século XXI, ele também não pode ser analisado em bloco. Portanto, quando olhamos para estas 2 décadas do século XXI, percebemos também que há uma diferença entre aquilo que foi a política externa e a estratégia regional da política externa durante os 2 governos do presidente Lula da Silva e aquilo que foi a política externa e a política externa regional dos governos que se seguiram a partir de 2010. Em relação aos governos do presidente Lula, é curiosa a definição da América do Sul como a prioridade da política externa brasileira. Portanto, em 2003, quando o presidente Lula toma posse, o ministro das Relações Exteriores, o secretário-geral do Itamaraty, o assessor para as relações internacionais do presidente da República, toda a elite, todas as autoridades de política externa são consensuais relativamente à ideia de que a América do Sul é a prioridade da política externa brasileira. Mas aquilo que é curioso é que é no momento que a região é apresentada como a prioridade da política externa do Brasil que se desenvolvem simultaneamente estratégias de inserção internacional do Brasil, que se desenvolve toda uma política externa virada de forma também bastante clara e bastante estruturada para o sistema internacional. E, portanto, durante este período, há como que há como que 2 prioridades em simultâneo e em que a estratégia regional acaba por ser utilizada para a inserção internacional do Brasil. Durante este período, quer a estratégia, quer a política regional, quer as relações Sul-Sul, quer a participação e a presença do Brasil em organismos multilaterais, ajudaram a estruturar essa inserção internacional do Brasil. Isto não quer dizer que a política regional tivesse tido um efeito direto
nos objetivos da política externa brasileira desta altura. Eu creio até que esse efeito pode ser tido como indireto, precisamente por se entender que a estabilidade, o desenvolvimento, a prosperidade, como os líderes brasileiros referiam, da região, não iriam perturbar, não iriam incomodar o objetivo último da política externa brasileira desta altura, o seu protagonismo internacional. Aquilo que se verifica a partir de 2011 e até aos dias de hoje é uma alteração desta articulação. Por um lado, uma alteração do peso atribuído à política externa. Por outro lado, uma alteração neste objetivo de inserção internacional do Brasil como um objetivo último da política externa brasileira e depois também uma alteração na condução, no próprio exercício da política externa brasileira, quer seja pela Presidente Dilma, pelo Presidente Temer, pelo Presidente Jair Bolsonaro e pelos respectivos Ministros das Relações Exteriores, todos estes atores com um comportamento, com um estilo, um perfil substancialmente diferente daquele que tinha sido vivenciado, que existiu durante o mandato do presidente Lula da Silva. E, portanto, aquilo que se verifica durante os mandatos da presidente Dilma é precisamente uma mudança do papel do Brasil na política internacional e em que essa mudança ocorre também a um nível regional. A presidente Dilma considerava que aquilo que se tinha alcançado ao nível da política externa nos governos anteriores era suficiente para o Brasil e, portanto, não era necessário investir nesse domínio, também, não apenas, mas também porque o Brasil tinha crises, desafios que na altura requeriam uma maior atenção do que a questão internacional. E, portanto, ao contrário daquilo que se verificou na primeira década do século XXI, em que a cooperação regional, a estratégia regional podem ser entendidas como um instrumento ao serviço da política externa, dos objetivos de política externa. A partir de 2011, esta cooperação regional, esta estratégia regional passa a ser um fim em si próprio. Isto acontece com a presidente Dilma, verifica-se também com o governo, ainda que curto, de Michel Temer, e quando chegamos a 2018 e ao governo Bolsonaro, aquilo que temos é já todo um quadro de desintegração regional, de desenquadramento, por assim dizer, regional, e que foi severamente acentuado durante o governo de Bolsonaro, até porque, como eu dizia, a forma também de fazer política e política externa pelo governo de Jair Bolsonaro era substancialmente diferente de Michel Temer, de Dilma e de Lula. E, portanto, aquilo que se verificou com Jair Bolsonaro foi precisamente esse acentuar do desmontar da política externa e da política externa regional do Brasil. Ao contrário de Dilma, o objetivo de Bolsonaro não era preservar, manter, gerir as concretizações e aquilo que tinha sido alcançado, mas, como se viu, destruir até alguns desses resultados. E, portanto, esta reflexão
permite, de certa forma, enunciar que não é a definição da cooperação ou da estratégia regional como um instrumento ou um objetivo da política externa que explica o maior ou o menor envolvimento do Brasil na região, ou pelo menos aquilo que a realidade ao longo destas 2 décadas do século XXI nos mostra é que o maior ou menor envolvimento do Brasil na região, também pelo histórico da década de 90, não decorre da definição da região como um instrumento ou um objetivo de política externa. Em todo o caso, teremos que aguardar para saber se a instrumentalização da região em prol do objetivo de inserção internacional foi uma exceção durante as 2 primeiras décadas do século XXI ou, por outro lado, se voltará a ser posto em prática. Obrigada, fui muito rápida. Obrigada, Mónica. Passaste 1 minuto do tempo, portanto, foi muito bom. Muito bem, obrigada, Carmen. Sim, senhora, uma excelente apresentação, chamado Prognósticos só no fim do jogo, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer de seguida, só depois de perceber o que poderá acontecer. De seguida, tenho todo o gosto em apresentar-vos o Alexandre Morelli, a quem agradeço também muito o convite para ter aceito o convite para estar aqui, que nos vem falar sobre as bases do atlantismo brasileiro. Alexandre Morelli é professor doutor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, onde leciona e conduz pesquisa na área de História das Relações Internacionais, História Global e Transnacional. Obteve o seu doutoramento na Universidade de Sorbonne, em Paris, em 2012, e tem publicado e trabalhado amplamente sobre as relações transatlânticas no século XX, terceiro mundismo e novas metodologias de pesquisa em diálogo com a ciência da informação. Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Tens a palavra. Muito obrigado, Mônica. Boa noite a todas e todos. Obrigado não só por essa mesa, por estar nessa mesa, mas pelo convite, também por trabalhar para permitir que eu pudesse vir aqui hoje. Para mim é um prazer retornar a Lisboa e ao ISCTE. Agradeço também à colega Maria João Vaz pelo convite e aos colegas João Pires e Patrícia Vasconcelos por todo o trabalho de organização, que eu sei que é um trabalho árduo. Então, muito obrigado por tudo e parabéns pelo evento organizado. Além de tudo, estar presente aqui com a Carmen, reencontrá-la depois de 10 anos, estávamos ali fazendo as contas, e ao Pedro, finalmente, encontrá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Eu tenho 2 observações aqui antes de fazer a minha apresentação. Primeiro, é que eu também tinha a informação dos 30 minutos, mas eu vou passar aqui da velocidade 1 para a velocidade 2. Não, que é o equivalente meio passado ao ritmo bossa nova, ao samba ritmado, sendo que eu tenho o ritmo 3 à disposição, que é o funk. Mas então está sob controle, não há problema. Vamos lá. E a segunda observação é que essa apresentação deriva da pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, que é um pouco sobre uma certa pré-história do terceiro mundismo. Então, as tentativas de criação do terceiro mundo antes do terceiro mundo ser criado em Bandung, em 1955. Então, esse é um pouco o centro da minha apresentação, mas eu vou recuar um pouco no tempo e avançar um pouco no tempo para fazer uma apresentação um pouquinho mais ambiciosa. Bom, a minha proposta aqui hoje, a partir da história política das relações internacionais, para falar sobre as bases do atlantismo brasileiro, que são pouco sólidas, eu já adianto aqui, não é pensar o lugar do Brasil no mundo levando em conta interesses estratégicos e econômicos, pelo menos não primordialmente, mas sim considerando debates em torno da identidade nacional como pilar para uma inserção no mundo. E eu vou, claro, falar do espaço Atlântico Sul e das relações com a África, sob controle aqui dos meus colegas que conhecem muito mais essa realidade, estão melhor informados do que eu sobre as questões contemporâneas, mas é também pensar as relações e o lugar do Brasil nesse espaço para uma inserção mais ambiciosa no mundo. Enquanto observamos uma diversificação competitiva de investidores na África e enfrentamos a expectativa de que o continente passará dos seus 1,3 mil milhões de habitantes atualmente para 2,5 mil milhões em 2050, a diplomacia e a ação internacional brasileiras devem encarar os desafios e transições do continente africano como uma oportunidade para sua própria reinvenção, sobretudo agora, com o novo governo assumindo em 1º de janeiro de 2023.
Como alertaram recentemente Matias Alencastro e Irene Gala, entre as possíveis ações diplomáticas, tenho certeza que o Pedro nos trará mais informações sobre isso, estão o fortalecimento da rede de embaixadas, como em Kigali, em Ruanda, além da promoção do conhecimento brasileiro em cidades como Nairobi, no Quênia, um dos principais centros da indústria tecnológica africana. Devem ser reforçadas iniciativas de vanguarda, como a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, instituição criada no Brasil em 2010, com mais de 6 mil alunos, sendo 50% das vagas reservadas para alunos provenientes do continente africano. E eu mesmo tive uma experiência muito enriquecedora de orientação que terminou semana passada, de um jovem angolano que veio para o Brasil através de um programa de financiamento do governo brasileiro para que se faça a licenciatura e a pós-graduação no Brasil para estrangeiros. E com muito orgulho ele já dava aulas em Luanda de Relações Internacionais e com o título da semana passada e agora foi convidado para coordenar o curso de Relações Internacionais lá na Universidade Lusíada, em Luanda, o João Jovita. Uma boa parte dessas iniciativas, né, iniciativas essas que foram esvaziadas nos últimos anos, né, uma boa parte dessas iniciativas devem ser inseridas no grande tema do Brasil como potência ambiental tropical. É com essa condição que o país poderá ter legitimidade para participar de iniciativas como a proteção das grandes florestas do Congo, a luta contra a desertificação do Sahel e das secas na África Austral, algumas das questões climáticas mais urgentes do continente. E, claro, participar também do inventário da biodiversidade em áreas tropicais, em um espaço que pode ser definido como tendo o Atlântico Sul como mar interior. Para além dessas oportunidades e interesses estratégicos, como eu disse, é necessário repensar as identidades mobilizadas para que uma política atlântica aconteça e, sobretudo, perdure. Aquelas utilizadas nos últimos 200 anos de independência, porém, indicam uma relação transatlântica em outras direções e com premissas arcaicas e excludentes. O que eu proponho aqui como enquadramento para a minha fala são 2 marcos para entender a inserção internacional do Brasil, ou parte importante dela. Primeiro, o marco, ou paradigma, se preferirem, do multilateralismo político. E segundo, o marco, ou conceito estratégico, se preferirem, do atlantismo. Sobre o multilateralismo político, trata-se de levar em conta uma transformação estrutural da arquitetura das relações internacionais acontecida há 100 anos, que finalmente permitiu que pequenas e médias potências, tal como o Brasil, concebessem e desenvolvessem novas estratégias de alcance internacional, utilizando, por exemplo, as então inéditas estruturas parlamentares das negociações políticas internacionais para lembrar as lições de Paul Kennedy. Esse seria o primeiro marco. Sobre o conceito estratégico do atlantismo, a concepção de uma comunidade atlântica muitas vezes é entendida como centrada, se não se esgotando, no eixo Atlântico Norte, sobretudo na literatura sobre relações internacionais anglo-saxã. Mesmo quando a referência de Walter Lippmann como inventor da ideia, do conceito, é evocada. Em meio à Primeira Guerra Mundial e às reticências sobre a entrada dos Estados Unidos na Guerra da Europa, de fato, Lippmann publicou The New Republic, em 1917, defendendo como o país deveria, sim, lutar contra a Alemanha, em aliança com outras potências europeias por uma ideia de comunidade de valores como a democracia e a liberdade. O transatlantismo como conceito para uma comunidade, porém, não foi criado por Lippmann e nem se resumiria à defesa de tais valores. Ele é importante para entendermos como a América Latina e a Europa repensaram suas relações quando o multilateralismo mudou a estrutura das relações internacionais desde 1919. Ou tem mudado, né? Esse seria o segundo marco. Esses marcos, para mim, já ofereceram ao Brasil diversas oportunidades de inserção internacional ou de uma inserção mais significativa. Nenhuma, porém, aproveitada mobilizando uma identidade sul-atlântica. Na verdade, quando a percepção do Brasil e mesmo da América Latina como parte do sul global, do mundo emergente, do mundo não alinhado ou do terceiro mundo era aceita em algumas partes da própria América Latina, isso não era verdade para a elite política conservadora, muitas vezes reacionária, que controlou o poder na maior parte dos últimos 100 anos. Essas questões têm repercussões até o dia de hoje. Ainda em janeiro de 1982, o chanceler argentino, sob a ditadura, proclamou que a Argentina não pertencia ao terceiro mundo, alegando que os argentinos eram, e eu cito, brancos e cristãos. Fim de citação. Em 2019, nosso ex-chanceler Ernesto Araújo
Ao explicar a política externa brasileira, vinculou a história do Brasil a uma tradição ocidental reacionária e religiosa. Naquele ano, em visita a vários governos controlados por uma direita radical na Europa, Araújo publicou em suas redes sociais uma foto em frente a uma pintura do rei Jan Sobieski, em Varsóvia, na Polônia. Em 1683, Sobieski ajudou a derrotar o avanço dos exércitos otomanos que pretendiam tomar Viena, um evento histórico frequentemente evocado e instrumentalizado por movimentos de extrema-direita na Europa, hoje em dia, para lutar contra a imigração e o Islã. Apesar do radicalismo do atual governo brasileiro, essa percepção e pensamento não são novos, nem marginais no país. Compreender suas raízes históricas pode nos ajudar a entender como as elites do Brasil, juntamente com muitas outras da América Latina, lidaram com a descolonização e com o novo mundo criado na África e na Ásia, revelando suas percepções, equívocos e hesitações para a construção de uma política de inserção internacional de base sul-atlântica. Então, levando em conta essas questões e elencando 4 momentos da história brasileira, eu vou tentar identificar e comparar as estratégias utilizadas pela elite nacional, a elite política nacional, no novo sistema multilateral moldado pelo liberalismo político. Primeiro, na época da sua inauguração na ordem internacional chamada Pós-Versalhes, 1919, como marco principal. Segundo, na época de seu ressurgimento no período pós-Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1945. Terceiro, no período pós-Guerra Fria, a partir de 1989 e 91, para finalmente, um quarto momento, tentarmos projetar algumas ideias diante da grande mudança política que acontecerá nas próximas semanas. Então, primeiro momento, 1919 e o isolacionismo. Durante as negociações de paz pós-Primeira Guerra Mundial, com o Atlântico Sul-Oriental ainda dominado pelo colonialismo, a delegação brasileira mostrou-se indiferente às transformações a serem promovidas pela criação da Liga das Nações, mantendo-se principalmente preocupada com as questões econômicas. A avaliação do desempenho brasileiro em Versalhes é frustrante quando consideramos um horizonte de inserção internacional mais amplo. Ao olhar para o Brasil no sistema multilateral, uma discussão interessante que poderia nos permitir compreender a entrada na Liga das Nações como membro fundador, mas, sobretudo, ajudar a compreender a constrangedora saída da organização da Liga em 1926. É importante, nesse momento, perceber a falta de articulação do tipo parlamentar na nova diplomacia multilateral inaugurada em 1919. A delegação brasileira só ocasionalmente se articulava com representantes das chamadas pequenas potências. Preocupados em elevar o prestígio do Brasil em um cálculo individualista e nacionalista, os brasileiros se recusaram a usar uma estratégia parlamentar de formar blocos de nações para atuar na nova Assembleia Diplomática. A análise do historiador Olivier Compagnon vai ainda mais longe, apontando certa farsa e deslealdade nas ações da delegação brasileira. Para Compagnon, para obter e conservar um assento no Conselho da Liga, equivalente ao Conselho de Segurança da ONU hoje, os brasileiros, eu cito, silenciaram suas reivindicações iniciais de tratamento equivalente entre todos os Estados independentes. Fim de citação. Prevaleceu uma visão puramente oligárquica do sistema. Sobre o fiasco na articulação de uma política multilateral e sobre a melancólica saída do Brasil da Liga das Nações em 1926, o historiador Luiz Villafañe entende como vazios os movimentos brasileiros, eu cito, na tarefa de servir de elo e representar a América Latina perante os Estados Unidos e, no caso da Liga do Hemisfério, perante a comunidade internacional. O episódio da saída do Brasil da Liga é sintomático dessa dissonância cognitiva entre o entendimento brasileiro de que o Brasil estaria representando a América Latina e os interesses concretos dos demais países latino-americanos, que não necessariamente se viam representados pelo Brasil. A velha ideia dos vizinhos hispano-americanos como o outro da identidade internacional brasileira persistia. Fim de citação. Para ilustrar a percepção da identidade e cultura da época por essa elite dirigente, representada aqui na minha fala pela ação dos diplomatas, eu gostaria de citar um trecho da obra de Nicole Seigel, que é especialista em questões raciais comparadas entre Brasil e Estados Unidos. Ela diz o seguinte sobre o início do século XX. Início de citação. As elites modernizadoras odiavam a visão do Brasil como um remanso tropical sensual e lutavam contra isso em todos os locais disponíveis. Gilberto Amado,
político, escritor e diplomata da primeira metade do século XX, se opôs à imigração de negros e chineses para o Brasil. Apoiou o monumento à icônica Mãe Negra dos tempos da escravidão para homenagear as contribuições afro-brasileiras, entre aspas, apropriadas à nação, e abraçou o branqueamento, a revisão patriótica por esses brasileiros do racismo científico norte-atlântico. Os defensores do branqueamento buscavam comemorar a suposta perda progressiva da presença africana, creditando à imigração europeia e à mistura racial provocada pela então chamada falta de racismo no Brasil. Fim de citação. Falta de racismo e democracia racial, como já foi mencionado aqui, que seriam, claro, desmentidas nas décadas seguintes, através de uma militância negra cada vez mais organizada e, por exemplo, de iniciativas como o Projeto Unesco, sobre a questão racial no Brasil dos anos 50. Eu cito esses trechos para reforçar a total desconsideração das identidades do Sul na construção de uma estratégia de inserção internacional do país nesse momento. Agora vamos para a reinauguração do multilateralismo no pós-1945, que seria a primeira grande e supostamente coesa articulação do Brasil para atuar efetivamente na diplomacia parlamentar. Segundo momento, 1945 e o terceiro mundo falido. Mesmo oferecendo novamente apenas uma contribuição muito modesta ao esforço de guerra, pela segunda vez, o Brasil foi o único representante da América Latina a ter assento nas conferências de paz, após um conflito mundial. Se os brasileiros se engajavam mais uma vez nas conversas, com a esperança de serem ouvidos como uma nação soberana importante, a diplomacia multilateral e a lógica ou política parlamentar foram finalmente reconhecidas como pavimentando um caminho viável para que pequenas e médias potências pudessem ascender de uma vez por todas a política internacional. Tendo esse horizonte em mente, depois de vários dias lutando contra obstáculos para expressar suas opiniões durante as negociações de paz em Paris, em 1946, em razão do controle dos procedimentos e decisões por parte dos Estados Unidos e União Soviética, os diplomatas brasileiros lá presentes finalmente promoveram uma estratégia de associação com outras delegações como a única forma viável de criar um bloco, e essa expressão era mencionada, alternativo, um bloco não alinhado. Evocava-se, para tanto, a obra do Walter Lippmann, mais particularmente seu então novíssimo livro de 1943, que relançava a narrativa da Comunidade Atlântica ou do Atlantismo, The Shield of the Republic, e que fora mesmo citado no discurso de posse do primeiro-ministro das Relações Internacionais do Brasil de um governo eleito democraticamente desde 1930. Assim dizia o ministro no início de 1946, e eu cito: em razão de seu sentimento universalista, da vastidão de seu território, das extensas e indefesas praias oceânicas e da convizinhança fronteiriça com quase todas as nações da América do Sul, não pode escapar o Brasil ao império de uma política de comunidade e fisionomia atlânticas. Política que ainda recentemente Walter Lippmann reconheceu como indispensável à defesa de todos os povos que vivem na orla oceânica. Fim de citação. Eu ressalto que a obra do Lippmann e o Lippmann foram as únicas referências feitas explicitamente nesse importante discurso do ministro. A única peça que faltava era a consistência e a solidez dessa política de comunidade atlântica, desse bloco imaginado. Como então criar um grupo sólido de nações para se contrapor não apenas ao bloco soviético, mas também ao bloco estadunidense? Como contrapor o leste e o oeste, pensando na centralidade do Atlântico? Mais uma vez, a mobilização do Atlântico Sul não seria a resposta. Influenciada por uma base e uma cultura ocidental clássica, mas também por um sentimento anticomunista, por uma forte ideia de cristianismo e pelo conservadorismo, a delegação brasileira, nas negociações de paz, vislumbrou apenas uma possibilidade: criar uma união latina de nações entre as margens do Atlântico, para unir, como disse o mesmo ministro brasileiro, povos, eu cito, da antiga cepa românica. Fim de citação. Para os políticos e diplomatas brasileiros, ao promover tal fórmula, o país poderia aspirar a liderar não apenas os latino-americanos, 21 dos 51 membros fundadores da ONU, por exemplo, mas também a França e a Bélgica, o que lhes daria 23 dos 51 membros da ONU, e também 3 dos 9 assentos no Conselho de Segurança, incluindo um poder de veto. Apesar de um entusiasmo inicial com a ideia,
e mesmo com a criação da União Latina em 1948, a organização acabou desaparecendo após sua segunda conferência em 1954 em Madrid, considerada um fracasso devido a disputas internas. Na verdade, além de ser afetada pelos efeitos mais imediatos da Guerra Fria, cada vez mais totalizante para as relações internacionais, a própria latinidade não foi absolutamente reconhecida como uma identidade para dar força ao bloco político no sistema multilateral. Enquanto muitos políticos no Rio de Janeiro pareciam não perceber ainda ou resistiam a aceitar que havia um mundo pós-colonial e interracial emergindo, a terceira força nas relações internacionais acabou surgindo alguns anos depois, em Bandung, como sabemos bem, e não à toa com a exclusão da América Latina, para superar o imperialismo e evitar o alinhamento com Washington e Moscou. Conservadorismo, desconexão com a sociedade civil, negação da sua própria história, visão anacrônica do colonialismo e início da Guerra Fria. Todos esses fatores combinados tiraram a possibilidade de qualquer protagonismo para o Rio de Janeiro na reinaugurada diplomacia multilateral, ao criar uma desastrosa política atlântica que ainda perturbaria o diálogo com o movimento do não alinhamento nas décadas seguintes, até o fim da Guerra Fria. Aí vamos para o terceiro momento, estratégia pós-Guerra Fria. A próxima oportunidade igualmente promissora para o Brasil se projetar no sistema político multilateral e desenvolver uma política atlântica alternativa só viria com o fim do conflito bipolar, enquanto o sistema multilateral estava se descongelando. Naquele momento, a dependência histórica com os Estados Unidos ainda marcava os ânimos em Brasília, a nova capital desde os anos 60. No entanto, apesar do aparente triunfo do bloco ocidental, os brasileiros não tomaram a unipolaridade estadunidense como um cenário futuro único e certo, principalmente quando se considerava o longo prazo. As visões de dois chanceleres simbolizam o debate de ideias sobre a então futura ordem multilateral dentro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil durante a década de 90 e início do século XXI. Ou, como eu digo, conto de dois Celsos. Celso Laffer, ministro em 1992 e depois em 2001 e 2002, e Celso Amorim, ministro de 93 a 95 e posteriormente de 2003 a 2011. De acordo com o primeiro, os rumos da economia internacional pareciam ditar a política externa brasileira. Para Celso Laffer, após a dinâmica da Guerra Fria ter criado oportunidades para colocar o desenvolvimento econômico como prioridade na agenda internacional, a nova ordem internacional parecia ainda não estar apta a aceitar mudanças profundas conduzidas ou exigidas por pequenas ou médias potências, com a multipolaridade muito limitada e hostil ao Brasil. No entanto, Celso Amorim, acreditando em um sistema multilateral operante, como foi durante a bem-sucedida intervenção das Nações Unidas na crise Iraque-Kuwait, imaginou a década de 90 como um tempo de mudança que não poderia ser controlado ou moldado pelos Estados Unidos. Para Amorim, nem o Washington, nem o American Way of Life poderiam oferecer respostas a todas as interrogações que o mundo multilateral diverso estava prestes a apresentar. A unipolaridade estadunidense, então, não seria capaz de se contrapor a uma ordem multilateralista nova e reformadora. Mesmo que ainda não muito claro qual seria seu formato final, nesse momento de discussão entre os dois, essa ordem parecia ao menos oferecer um lugar onde potências emergentes poderiam projetar uma existência diferente. Ambas as imagens da futura ordem multilateral dialogariam durante a década de 90, enquanto o país estabilizava sua economia e consolidava a democracia. Então, em 2003, no início do primeiro governo Lula, quando pela segunda vez substituiu Laffer como chanceler, Amorim finalmente conseguiu traçar uma estratégia para encaixar o Brasil na ordem multilateral. Nesse sentido, nem resignação, alinhamento ou ação independente distinguiriam a posição de Brasília, mas principalmente a construção de coalizões de países em desenvolvimento, como o G20 ou os BRICS. Ou ainda, e é importante para o nosso exercício de hoje, a forte e clara estratégia africana, uma política do Atlântico Sul, baseada em uma ideia de raízes e identidades comuns para promover a influência normativa, a influência econômica e a cooperação para o desenvolvimento. Esse momento, porém, também durou alguns anos. Talvez não por acaso os anos do boom das commodities. Mas mesmo assim, construindo uma cooperação inédita com a África, com vínculos que poderiam ser facilmente retomados.
De fato, de 1995 a 2010, o Brasil assinou 274 acordos de cooperação técnica com países africanos. Para citar alguns, 59 convênios na área da educação, 48 em cooperação em saúde, 31 em agricultura, 17 em políticas públicas e 12 na agenda ambiental. Agravando o congelamento ou ruptura desse movimento, a crise política de 2016, com a retirada do poder da Presidente da República, esse período perdurou até este momento, nos impedindo de identificar qualquer proposta nova e clara para essas relações sul-atlânticas no futuro. Aí vamos para o quarto momento. O futuro como um momento para o Atlântico Sul. Último parágrafo. E aqui são mais interrogações do que visões, né, possíveis. Estamos em um momento ainda de transição, mas, ainda que as questões climáticas sejam uma prioridade, ao lado de uma muito provável retomada da integração regional sul-americana, da elaboração de uma nova estratégia diante do conflito entre China e Estados Unidos, e também diante da guerra na Ucrânia, uma quarta fase para as relações atlânticas do Brasil pode começar em 1º de janeiro, quando o novo governo toma posse. Ela poderá ser impulsionada pelas estruturas de cooperação estabelecidas entre os governos Cardoso e Lula e sustentada por uma nova identidade nacional em profunda reconsideração no Brasil, em um processo muito dinâmico e conflituoso, uma identidade talvez sul-atlântica, em uma população que em 2010, pela primeira vez em um censo nacional, se reconheceu como sendo majoritariamente preta ou parda, e essas são as categorias utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que promove o censo, ou seja, como sendo afrodescendente ou descendente dos povos originários. Vejamos o que 2023 nos reserva. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. É sempre ingrato quando faço sinal do tempo e já está mesmo no último parágrafo, portanto foi terrível. Mas pronto. Obrigada também por teres cumprido o tempo. E agora fazendo a ponte completamente, fechando o círculo, digamos assim, deste painel, vamos agora passar precisamente para a dimensão mais sul desta realidade, com o Pedro Seabra, a quem agradeço também ter aceito o nosso convite e estar aqui presente. Em que nos vai falar sobre um Atlântico intransponível, as relações Brasil-África no século XXI. O Pedro Seabra é investigador do Centro de Estudos Internacionais aqui do ISCTE, é professor também auxiliar convidado aqui, doutorado em Ciência Política, com especialização em Relações Internacionais pelo ICS da Universidade de Lisboa, foi assessor do Instituto de Defesa Nacional e também Research Fellow do German Institute for Global and Area Studies, o GIGA, em Munique, entre várias outras coisas. Em 2022 foi selecionado como Paris Young Defense Leader pelo Instituto de Recherche Stratégique de l'École Militaire e como Marshall Memorial Fellow pelo German Marshall Fund of the United States, GMF. Os seus interesses de investigação concentram-se na área de relações internacionais, segurança internacional, dinâmicas regionais do Atlântico Sul e Security Capacity Building em África e também por causa disto é atualmente assessor do Ministério da Defesa Nacional, trabalhando diretamente com a nossa Ministra Helena Carreiras. Pedro, obrigada por teres vindo, mais uma vez passo-te a palavra. Obrigada. Muito obrigado eu. Antes de mais, sei que agora já vai tarde, mas apenas começar por expressar o meu agradecimento pelo convite. Para mais marcarmos presença num colóquio que procura trazer tantas e diferentes perspectivas sobre estes temas. Mas, naturalmente, começar por agradecer aos organizadores deste evento, pelo amável convite. Naturalmente, também aos meus colegas de mesa, a professora Ana Mónica Fonseca, a professora Ana Mónica Fonseca, a professora Carmen Fonseca, o professor Alexandre Morelli, que, como ele muito bem disse, a primeira vez que nos conhecemos em pessoa. E eu prometo que vou falar menos de 15 minutos. O meu objetivo para hoje, e que eu tenho essencialmente aproveitado este tipo de comunicações e este tipo de oportunidades, é precisamente fazer um pouco uma certa exégese e uma certa autópsia daquilo que nós produzimos durante muitos anos relativos a certos temas e que consideramos como, de alguma forma, definitivos ou estabelecidos do ponto de vista das relações internacionais e do ponto de vista de estudiosos destes temas. E tal como os meus colegas, também o objetivo aqui é partir um pouco de um trabalho já de vários anos, que conheceu diferentes níveis de empenho e intensidade pessoal e envolvimento com estes temas, mas que ao mesmo tempo foi evoluindo, como qualquer interesse
de investigação. E se há cerca de 10 anos atrás a minha posição ou aquilo que eu pensava e escrevia e produzia sobre as relações Brasil-África adotava uma determinada direção, hoje em dia, em 2022, considero que estou um bocadinho além da mesma e não renegando aquilo que antes produzia ou antes escrevia, mas considero que é um exercício bastante salutar olhar para trás e ver o que todos nós dizíamos e produzíamos e escrevíamos sobre os assuntos e tentar verificar até que ponto estávamos ou não iludidos ou confiámos, quiçá, em pressupostos um pouco mais frágeis do que aquilo que nós achávamos à altura. E por isso este título desta apresentação que trouxe aqui hoje, precisamente questionar até que ponto podemos ou devemos olhar para o Atlântico como um cenário de projeção natural do Brasil ou, em vez disso, como uma barreira que, por mais tentativas que o Brasil incorra ou que procura lançar, será, se não intransponível, pelo menos difícil de transpor para qualquer administração e para qualquer presidência, quem quer que ela seja. E, portanto, o meu objetivo aqui é precisamente tentar fazer um certo mapeamento das relações mais contemporâneas entre o Brasil e a África, tentar também, obviamente, identificar algumas debilidades desses mesmos pilares anteriores e depois entrar aqui um bocadinho para prognósticos, muito embora não estejamos no fim do jogo, mas também tentar antecipar um pouco como é que poderemos vir a conhecer algum tipo de mudança ou algum tipo de novo envolvimento do Brasil com questões africanas ou com o relançar das suas relações externas com países africanos. E nesse âmbito, começando por precisamente caracterizar a era dourada, digamos assim, das relações Brasil-África, um período notoriamente caracterizado entre 2003 e 2013, mas quiçá de forma mais intensa entre 2006 e 2013, e que foi, grosso modo, estruturado em torno de 3 grandes pilares. O primeiro deles todos, esta aparente realização de que as trocas comerciais entre o Brasil e vários países africanos, com um enfoque particular ao longo da costa atlântica, conheceu um aumento exponencial, fruto não só também do próprio crescimento económico interno do Brasil, mas também das próprias condições comerciais internacionais que fomentavam uma maior troca de mercadorias, de bens e de serviços, um aumento das próprias ligações de comunicações entre as duas margens e, por sua vez, gerava esta confiança de que o Brasil e a África, do ponto de vista comercial, se encontravam numa fase claramente ascendente. Esta confiança era, sobretudo, ancorada pelo forte investimento levado a cabo por vários grupos conglomerados brasileiros, todos eles conhecidos de nós, certamente, muito embora a maioria já não exista enquanto tal, ou tenha assumido outros nomes e se tenha desmembrado, mas obviamente os casos da Odebrecht, da Camargo Correia, da OAS, entre tantos outros, foram responsáveis por levar o Brasil atrás, aterrando em África e concorrendo a licitações que os governos africanos iam lançando para um sem número de obras públicas ao nível de infraestruturas e de energia e, de certa forma, conseguindo cautelar para si certos nichos que, sem dúvida, marcavam uma presença crescente do empresariado brasileiro em países africanos. Por outro lado, a par desta aparente ou desta crescente expansão das trocas comerciais, havia, sem dúvida nenhuma, um forte ímpeto político, um mandato político claro ao nível de política externa, de cima para baixo, a nível da presidência e que irradiava para os restantes ministérios, mas naturalmente com o contributo de indivíduos decisivos para a formulação daquilo que deveria ser a aposta política do Brasil com relação à África, não só o caso de Lula da Silva, obviamente, mas sobretudo o caso de Celso Amorim e o caso de Marco Aurélio Garcia, entre outros embaixadores-chave no âmbito do Itamaraty, mas que foram responsáveis por, de facto, dar uma certa cobertura política a esta vontade, ou a esta vontade de aproveitar as oportunidades económicas e comerciais que cada vez mais surgiam para o Brasil. Fazia sentido apostar politicamente de forma a dar cobertura a um investimento económico e comercial crescente entre as duas margens. E esse ímpeto político foi-se moldando ao longo dos 2 mandatos de Lula da Silva e foi assumindo diferentes formatos e diferentes apostas. E eu destacaria em particular 2 que foram claramente aquelas que foram alvo
de mais trabalho e de mais estudo da nossa parte. Uma delas foi, sem sombra de dúvida nenhuma, a aposta em múltiplos formatos multilaterais, em múltiplos arcabouços multilaterais, com vista a chegar a mais países africanos de uma só assentada. E aqui, naturalmente, temos que ter em conta a ambição do Brasil de não só privilegiar determinadas relações com países com quem mantinha relações, com quem mantinha uma maior proximidade, mas ao mesmo tempo uma ambição de tentar ir além dessa tradição mais próxima e tentar chegar a outros países do continente. E dessa forma, apostar em mecanismos multilaterais era a estratégia que fazia mais sentido e que rentabilizava um pouco mais os seus investimentos. E aqui os exemplos ao nosso dispor foram vários. Podemos falar certamente do caso do IBAS, em que, juntamente com a Índia, o Brasil e a África do Sul promoveram este novo mecanismo ou esta nova abordagem entre os três países e que ele próprio promovia e incentivava projetos de cooperação com relação ao continente africano, mas também, claramente, as próprias cimeiras ou cúpulas, como lhes fizemos chamar, América do Sul, África, e que foram claramente um projeto bastante acarinhado pelas diferentes presidências do Brasil. Mas também outras, como claramente quando o Brasil tentou institucionalizar cimeiras regulares com a Comunidade de Estados Económicos da África Ocidental, a CEDEAO, ou ECOWAS, como quisermos chamar, algum investimento crescente ou alguma evolução, para ser mais específico, na própria posição do Brasil face à CPLP, enquanto forma de solidificar os seus laços com os próprios países africanos de língua oficial portuguesa, não necessariamente com Portugal, mas mais com os países africanos de língua oficial portuguesa, e claro, aquele tipo de fóruns que sempre atraiu o meu interesse, mais pela sua incapacidade de produzir resultados do que propriamente pela sua notoriedade, como é o caso da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, e sobre o qual eu despendi bastante tempo da minha vida, mas que foi um instrumento muito peculiar no contexto desta estratégia multilateral do Brasil com relação à África. E essa estratégia era caracterizada precisamente por tentar evitar custos elevados para o Brasil, não incorrer num compromisso material significativo, tentar chegar a vários países ao mesmo tempo e ainda assim promover uma certa narrativa multilateral de que em conjunto se poderia fazer avançar as relações políticas entre o Brasil e a África. A segunda vertente, a nível político, que também destacaria, foi sem sombra de dúvida nenhuma esta noção, durante muito tempo incontestada, mas que depois se veio a ver que tinha mais debilidades do que parecia, em termos da abertura de postos diplomáticos por África. Chegou a um ponto, em 2010, em que várias capas de jornais faziam títulos de que o Brasil tinha quase o mesmo número de representações diplomáticas em África que o Reino Unido ou França. E isso por si só, de facto, mostrava uma aposta clara em estar em geografias ou em sub-regiões do continente africano, onde antes o Brasil não estava presente. Era um sinal claro de que o Brasil olhava para a África para além da África Atlântica ou para além da África Austral. E claro, por último, o terceiro grande pilar, que de certa forma dava uma roupagem ainda maior a todas estas relações, prendia-se naturalmente com o investimento nas relações de cooperação Sul-Sul. Todo um conceito com um lastro histórico significativo, que não entrarei aqui, mas que foi muito sabiamente utilizado e capitalizado do ponto de vista político para precisamente apresentar uma suposta alternativa perante os Estados africanos de que o Brasil podia fazer diferente, podia ser diferente e podia proporcionar algo diferente do que outros parceiros ou outros atores do sistema internacional. E claro, isto não só se traduziu num aparente aumento das relações de cooperação, ao nível de cooperação para o desenvolvimento e da troca de experiências, por exemplo, ao nível daquilo que era feito por institutos brasileiros como a Embrapa ou a Fiocruz com vários países africanos, mas também na suposta contabilização de um suposto, e sei que estou a repetir na parte do suposto porque chegarei lá, mas uma suposta contabilização de grandes recursos brasileiros que estavam a ser canalizados com vista a apoiar Estados africanos e com vista a incentivar a cooperação para o desenvolvimento. No entanto, como
quiçá todos aqui nós sabemos, todo este aparente quadro das relações Brasil-África encontrava-se afinal ancorado em mais debilidades do que aquelas que nós estávamos cientes à altura. E por momentos, todos aqueles que nos dedicávamos a estudar essas relações, acreditávamos mesmo que o contexto estava trancado e que seria muito difícil voltar atrás ou haver um retrocesso após um impulso tão grande no espaço de poucos anos. No entanto, quando agora, com o benefício do passado, olhamos para trás, conseguimos identificar, de facto, algumas debilidades em todos estes pilares. Em primeiro lugar, ao nível comercial, apesar do efetivo crescimento das trocas com a colônia africana, a verdade é que elas sempre continuaram quase que negligenciáveis no contexto da pauta comercial geral do Brasil. A percentagem raras vezes, ou se alguma vez, ultrapassou os 2 dígitos e nunca foi verdadeiramente a grande prioridade da expansão comercial global do Brasil. E isso por si só ajuda-nos a colocar em perspectiva algumas das grandes declarações feitas à altura, como alguns países africanos poderiam ser de repente, ou assumir de repente algum maior destaque a esse nível para o Brasil. Por outro lado, tal como mencionei ao início, o facto de grande parte dessa expansão comercial ter sido liderada ou promovida por determinados grupos de conglomerados brasileiros, significou também que o Brasil se encontrava dependente das fortunas, de quão bem-sucedidos esses mesmos conglomerados se manteriam nesses mesmos países, ou se eles não enfrentariam, quiçá, problemas de ordem interna e de ordem judicial no próprio Brasil. E como provavelmente todos sabemos aqui, isso foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento em que esses mesmos conglomerados começaram a prestar contas à justiça brasileira e que tiveram forçosamente que ser desmembrados, assumir outras denominações, falhar pagamentos, não entregar determinadas obras prometidas ou cumpridas com os Estados africanos, a presença brasileira, desse ponto de vista, começou manifestamente a reduzir-se. Por outro lado, a nível do pilar político, verificámos também que, apesar da retórica e apesar de todo o investimento político em criar aqueles fóruns que mencionei, a verdade é que a maior parte deles padecia de algo bastante gravoso, nomeadamente a falta de recursos atribuídos a esse mesmo investimento político do Brasil. Professar uma prioridade com relação a determinada organização multilateral ou determinado fórum multilateral sem depois efetivamente assegurar que os trabalhos que decorrem no seu seio perduram para além do próprio momento, ou que é possível continuar a incitar o interesse de todas as partes que constituem esse mesmo fórum, sem isso, esses fóruns desaparecem ou entram em considerável hibernação. Como foi o caso, mais uma vez, da minha bête noire, das alpacas, que entra neste ciclo constante de hibernação e ativismo ou atividade, conforme algum governo brasileiro se lembre que ela exista e decida, de repente, atribuir alguns poucos recursos ou pagar as viagens dos países membros para que possam participar nas reuniões. E esse foi um problema que se revelou bastante evidente em toda estas relações do Brasil com a África. Não bastava apenas anunciar, promover ou propor novas soluções multilaterais. Era preciso bancá-las, era preciso pagar por elas. Esse era o preço da responsabilidade para se assumir enquanto potência que era capaz de abarcar o continente africano e capaz de promover relações com o continente por si só e de forma diferente dos restantes parceiros. Ao mesmo tempo, a questão dos postos diplomáticos também, certamente não acharão uma surpresa, mas a maioria dos postos abertos não foi efetivamente apetrechada ou atribuídos com os recursos humanos e materiais necessários para efetivamente funcionarem. E na maioria destes casos, destes postos abertos no continente africano, estávamos a falar essencialmente, e na maioria das vezes, de uma mera bandeira nesses mesmos países e de uma mera localização, sem efetivamente haver um trabalho regular ou uma presença regular, concreta e física da parte do Brasil nesses mesmos países. E claro, ao nível da cooperação Sul-Sul, a verdade é que quando começamos a desmontar todos os programas de cooperação para o desenvolvimento, verificamos que eles
facilmente sobreviveram a mudanças no clima político e no clima económico interno do Brasil. A partir do momento em que a crise económica começou a atingir fortemente o Brasil, sobretudo 2013 em diante, se começarmos a olhar para a crise dessa forma, verificámos que todos esses anteriores programas e todas essas anteriores anúncios de oferta e de providenciar cooperação para o desenvolvimento desses países começou rapidamente a minguar, mostrando que muitos deles não estavam verdadeiramente estruturados de forma que pudessem perdurar no tempo e que pudessem continuar a ser consequentes com muitos desses países. Não quer dizer que fosse uma aposta errada, simplesmente que fosse uma aposta não muito pensada para o futuro e mais focada em dividendos concretos, presentes no momento, mas sem necessariamente pensar para além, para o longo prazo. E perante isto chegamos naturalmente ao contexto mais atual, Dilma, Temer, Bolsonaro, todo um decrescente desinvestimento nestas relações, fruto de várias condicionantes e várias variáveis, quer sejam externas ao Brasil, quer sejam internas ao Brasil, quer sejam o desinteresse pessoal dos próprios intervenientes, quer seja um aumento de outras prioridades que demandavam do Brasil outro tipo de atenção e que por si só afugentavam ou desviavam o foco da África. A verdade é que o continente acabou sendo relegado para o fundo das prioridades, mostrando assim que, de facto, esta era dourada de tanta intensidade e de tantas inovações e de tantas promessas para aquilo que se esperava que o Brasil podia fazer em relação à África, se encontrava, afinal, menos estruturado do que achávamos. 2022, chamamos assim, talvez 2021, 2022, qual o atual estado destas mesmas relações? Ao nível comercial, não voltou a estaca zero, mas está relativamente perto disso. Onde antes víamos Odebrecht e Camargos Correia construírem aeroportos e a ficarem com grandes concessões um pouco por vários países africanos, hoje em dia esse não é o caso. Quiçá o exemplo da Vale em Moçambique é a história mais trágica ou cómica que existe, após as promessas de investimentos de bilhões de dólares e o facto de, entretanto, ter que sair do país, mostra, de facto, o virar de fortuna a esse nível. A nível político, goes without saying, a maior parte de todos esses fóruns foi abandonada ou posta de parte. E, claro, o que é que hoje puxa as relações Brasil-África, sobretudo lideradas ou empurradas pelos interesses de igrejas evangélicas e pentecostais, que durante o governo Bolsonaro foram as principais responsáveis por manter à tona d'água algum tipo de contactos políticos privilegiados com alguns países em África. À parte disso, muito pouco para mostrar. E perante precisamente este cenário tão pessimista e um pouco triste, até diria, que perspectivas é que podemos então traçar face a tudo isto? O que é que podemos antecipar, se é que podemos antecipar algum tipo de mudança e algum tipo de alteração de contexto que nos permita olhar de novo com um pouco mais de expectativa para as relações Brasil-África? E eu aqui volto ao início, no sentido de manifestar o meu crescente ceticismo perante novas declarações do género, de que o Brasil voltará à África e que de repente a África assumirá novamente o mesmo tipo de prioridade na agenda externa do Brasil. Em primeiro lugar, o próprio continente africano mudou significativamente. Não estamos a falar de 2003, não estamos a falar de 2006. A África não é claramente a mesma, nunca foi um só bloco ou uma só unidade com a qual o Brasil pudesse tratar de igual para igual. Foi sempre necessário uma diferenciação e um tratamento específico consoante diferentes sensibilidades, e essas mesmas sensibilidades e essa mesma necessidade de acautelar diferentes perspectivas, diferentes interesses, diferentes demandas, inclusive, do próprio continente, tudo isso se acentuou no atual contexto, e será certamente uma dificuldade acrescida para quaisquer grandes aspirações que o Brasil possa ter a esse nível. Isto dito, a nível económico, onde é que podemos provavelmente ver algum tipo de desenvolvimento acontecer? Agronegócio. A esse nível, o Brasil tem a evolução do setor do agronegócio brasileiro, melhor dizendo, para o mal ou para o bem, podemos certamente discutir essa parte, mas tem conhecido um desenvolvimento
considerável a nível interno e existem grandes pontes que podem ser estabelecidas com o continente africano, no sentido de, mais uma vez, quiçá, contar com a liderança ou com o interesse específico de determinadas empresas e conglomerados que podem, por si só, arrastar o resto do empresariado brasileiro para, de novo, olhar para o continente africano. E, portanto, não me admiraria muito que, quiçá, uma nova virada das trocas comerciais Brasil-África, improvável que mal ainda possa vir a ser, a acontecer, poderá vir a ser liderada precisamente por essa via. Por outro lado, fóruns ou a nível político, o que é que podemos antecipar que poderá estar ao dispor do novo governo brasileiro a partir de janeiro, se o objetivo for novamente voltar a reconectar com a África e novamente voltar a ser uma opção para o continente africano? Não existem os mesmos, ou aqueles que havia no passado não mais são todos uma alternativa. As cimeiras América do Sul, África, estão completamente fora de questão a este ponto. Eventualmente poderá haver uma nova boa vontade com relação à própria CPLP, mas veremos até que ponto será sequer necessário apresentar uma nova opção multilateral a esse nível. E só mesmo para acabar, a nível de cooperação, é impossível também que possamos ver algum tipo de novas trocas ao nível de expertise entre o Brasil e a África, mas atendendo às dificuldades financeiras que o país continua a enfrentar e à falta de recursos e ao próprio contexto nacional, acho algo difícil. Última nota que importa manter sempre em conta quando falando do Brasil e África é a China. Mais uma vez, a China de 2003 e 2006 não é a mesma China de 2022, muito menos com relação à China em África e à presença chinesa em África. Qualquer ambição que o Brasil possa ter de repente, procurar ocupar um espaço por si só no continente africano neste momento, terá que enfrentar de frente uma China muito mais assertiva, que ocupa muito mais espaço e que deixa muito menos oportunidades para quaisquer outros países que queira encontrar o seu lugar com esses países. E, portanto, deixo esta questão no ar. Até que ponto o Brasil continuará a conseguir efetivamente transpor o Atlântico ou poderá, enfim, nadar e tentar alcançar a outra margem, mas voltará sempre ao ponto de partida. E ficaria por aqui. Muito obrigado. Muito bem, obrigada Pedro também por esta visão de conjunto. Acho que pegaram os três papers, as três apresentações ficaram muito bem, colaram muito bem e portanto temos aqui também mais food for thought, food for dinner almost, a estas horas. Passo a palavra a vocês, passo a palavra à audiência para colocarem questões, comentários, algum que queiram acrescentar. Boa noite a todos da mesa. Obrigado pelas exposições, foram espetaculares e muito esclarecedoras. Eu vou fazer uma pergunta em particular ao Alexandre e uma outra geral que o Pedro abordou agora no fim de sua fala. Praticamente já contemplou, mas eu vou recolocá-la para que a mesa comente o assunto mais uma vez. O Alexandre, é espetacular a sua apresentação. Eu queria fazer uma rápida pergunta sobre o segundo momento que você abordou, que é aquele em que o Brasil encampa o multilateralismo como um princípio de inserção diplomática no sistema mundial. Puxa, eu simpatizo, evidentemente, com a leitura negativa que você faz da construção de um arco latino que o Brasil tenta fazer naquele momento, que você, enfim, descreveu como uma visão conservadora, baseada no desconhecimento da própria história. E, enfim, aí estaria uma das razões porque essa aliança não foi para frente, né? Mas, pensando por hipótese, no argumento do Alencastro, de que o Atlântico Sul é, na verdade, um Atlântico, sobretudo, muito mais afro-brasileiro do que hispano-americano como um todo, né? Qual seria, e
Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado, pensando que em 46 a África não iniciou o processo de descolonização, né? Então, assim, em termos concretos mesmo, para os atores da época, qual seria a possibilidade de uma aliança baseada numa identidade não latina, numa identidade que incluísse africanos, tivesse eficiência diplomática real na América Hispânica e dentro de um continente que ainda não tinha se emancipado? Eu entendi a sua crítica contundente à posição dos brasileiros naquela época, mas eu estou pensando ao contrário. Assim, se eles tivessem optado por incluir uma identidade africana ou negra, qual seria o potencial real mesmo disso funcionar como um vínculo diplomático poderoso entre os países da América do Sul, da América Central e do Mediterrâneo? Enfim, lembrando que, sei lá, eles não tinham, por exemplo, o livro do Zé Honório Rodrigues, Brasil-África. É de quando aquele livro? 64? Enfim. Mas eles estariam para ter ainda esse livro. Digamos que esse livro estava no ventre, né? Estava sendo formulado e escrito, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E a pergunta que eu colocaria à mesa, o Pedro abordou agora no fim de sua fala, mas eu vou recolocar só para ouvi-los mais um pouco. E basicamente a pergunta é a seguinte: as exportações brasileiras para os países africanos hoje são 3% das exportações totais do Brasil. 3%. Só para a China o Brasil exporta 30%. Então, a China sozinha ocupa um espaço 10 vezes maior do que o continente africano inteiro nas exportações do Brasil, né? E a pergunta é, enfim, consideradas as transformações internas da economia brasileira, porque o que o Brasil mais exporta para a África é milho e açúcar, se eu não me engano. É uma exportação relativamente simplificada. Estou falando de cabeça, se eu estiver errado, me corrija. Qual que é a possibilidade, né, consideradas as transformações na economia brasileira, considerado a iniciativa do Cinturão e da Rota da China, a penetração no continente africano, de um alinhamento diplomático eficiente sobre uma base material tão estreita? Enfim, eu entendo, dá para construir muito espaço de negociação sobre bases materiais estreitas, mas existe um limite material que você colocou e que você abordou no fim da sua fala. É isso que eu estou trazendo de novo, porque eu gostaria que vocês todos comentassem. Acho que enfim, eu não sou estudioso, eu estou falando como um comentador externo, não sou estudioso da diplomacia brasileira do século XX, do século XXI, mas uma das coisas que eu vejo na diplomacia brasileira é muitas vezes, uma noção dos limites materiais para o exercício dela num mundo em que o Brasil dificilmente é o senhor do jogo. Dificilmente o Brasil, nas situações concretas da diplomacia mundial, é o senhor do jogo. E a diplomacia brasileira tem uma autoconsciência disso. Talvez essa seja uma das suas forças. A autoconsciência da sua fraqueza estrutural, né? E saber usar isso nos momentos certos e tudo mais. Então, enfim, essa é a questão que eu gostaria de fazer. Obrigado. Muito bem, obrigada. Se são mais questões? Boa tarde a todos. A minha pergunta vai mais para o Pedro e para o Alexandre, que falaram mais da relação Brasil-África. Muitos países africanos têm comunidades, até hoje, com ancestralidade brasileira, né? Cabe aqui referir, por exemplo, que o primeiro presidente do Togo independente, o Silvanus Olímpio, ele era togolês, mas ele tinha o pai e o avô foram brasileiros. A minha pergunta é se essas comunidades brasileiras nesses países, em algum momento, influiu de alguma forma nessa diplomacia do Brasil com esses países, se isso foi algum facilitador, em algum momento, para a entrada do Brasil nas negociações com esses países. Então, já começar dizendo que a minha pergunta é uma pergunta muito ingrata, porque não é bem uma pergunta. Ela é um futurismo. Então, já pedindo desculpa por isso. Eu queria pedir
por favor, para o Alexandre primeiro e depois para o Pedro comentarem. O Pedro, na verdade, da mesma forma que o Tamis disse, já meio que antecipou o futurismo do Brasil na África, né? Mas eu queria voltar um pouquinho para o Alexandre e falar mais da parte da América do Sul. E, assim, a gente percebe, claro, como o Pedro bem mencionou, muito bem, que a questão da guinada do retrocesso, né, do Brasil na África também aconteceu na América do Sul. E, na minha visão de uma pessoa que também é leiga em muitos dos assuntos que foram abordados aqui, mas mais ainda para a parte africana, então eu vou falar muito de achismo mais do que de conhecimento, a relação do Brasil com os países da América do Sul era muito mais consolidada, né, por conta de todos os movimentos que já vinham sendo feitos anteriormente. E, como o Pedro mencionou, a questão da África, o Brasil parece que percebeu a África tarde demais, vamos botar aqui muito entre aspas isso, mas, da mesma forma, aconteceu na América do Sul esse retrocesso, que talvez não tenha sido tão forte como na África, mas a gente sabe que as coisas voltaram muito para trás, tanto em relação à Unasul, que deixou de existir, o Mercosul retrocedeu bastante. E eu queria tentar fazer esse futurismo agora, que é como que a gente consegue transpor essas barreiras de governo para que essas iniciativas que foram concretizadas no passado não dependam tanto dos governos que vêm a seguir, porque nós achávamos, falsamente, que o Mercosul era uma coisa consolidada. Nós achávamos que a Unasul era também uma coisa consolidada. E vieram os governos de direita para provar que não, que nada disso era consolidado. Então, como é que nós podemos, né, e agora, quando eu digo nós, não só a sociedade civil, como os políticos e os diplomatas, podem transpor essa barreira dos governos e chegar num ponto em que essas iniciativas todas consigam transpor as políticas locais. No caso do Brasil, especificamente, porque o Brasil se coloca, desde sempre, de novo falando particularmente da América do Sul, como protagonista de todas essas iniciativas. E, a partir do momento que o protagonista deixa de fazer parte das iniciativas, na prática, as iniciativas morrem. Então, como é que a gente consegue, e aí, juntando um pouco com a sua fala, unir a América do Sul de uma forma que nós não sejamos os protagonistas necessariamente, porque, como nós vemos, os países da América do Sul não enxergam o Brasil, de uma certa forma, como um protagonista, porque não existe esse diálogo, mas, ao mesmo tempo, na hora de pagar a conta, enxergam. Então, isso é uma coisa um pouco dicotômica, que eu sei. Mas como é que a gente consegue que isso transponha, né, os nossos governos para que essas iniciativas não morram quando vem um governo que faz uma guinada para o outro lado? E o Pedro, meio que, agora já indo ao Pedro, já falou um pouco da questão africana, já fez o futurismo dele, mas, mesmo assim, eu coloco ainda a pergunta, que é, agora que nós vamos voltar a ter um governo de fato, e um governo de coalizão, eu poderia dizer centro-esquerda, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer na prática, como que o Brasil conseguiria se voltar novamente para a África, como você mencionou muito bem, tendo que encarar uma China, e já pensando de uma perspectiva em que a gente não tenha relações desiguais, porque as relações da China com a África são completamente desiguais, assim como foram, no passado, as relações dos países europeus com a África e as relações dos americanos com a África, e isso vai se perpetuando. E o Brasil, por ser um país, por todas as iniciativas que se constroem do Sul-Sul e etc., que o Alexandre falou muito bem, como que a gente consegue se inserir novamente na África, tentando levar coisas diferentes do que a China proporciona, que é capital, basicamente investimento sempre. Então, como é que o Brasil consegue fazer diferente para poder fazer, muitas aspas aqui, melhor, né? É isso. Esses são os futurismos que eu queria saber. Obrigada. Obrigada. Aqui também a professora Ana Flávia e lá em cima também há mais questões. Boa tarde, boa noite. No Brasil ainda seria boa tarde.
Bom, a minha pergunta ela vai mais para o Alexandre, mas se os outros se sentirem confortáveis a responder, fiquem à vontade. Nos meus diálogos com as relações internacionais, o calcanhar de Aquiles vai sempre no seguinte sentido: como que os sujeitos dos direitos humanos podem avançar nos debates, nos espaços das relações internacionais, né? Sobretudo porque essa observação vem a partir do acompanhamento de espaços de construção internacional, como o Fórum Permanente da ONU para Afrodescendentes, né? A gente tem a experiência de Durban, a gente ainda está na década do afrodescendente, mas toda essa discussão ela parece ficar neste lugar e não entra nos eixos estratégicos das relações internacionais, até mesmo dos países com ampla participação de população negra. E não por acaso, né, é bem curioso que não exista um representante oficial, titular, do Brasil nesse fórum, né? Isso me parece um sintoma. Mas a pergunta, então, não há um contexto favorável para que uma atuação com esse tipo de sensibilização aconteça. Considerando que nós estamos num momento em que os nossos limites anteriores estão passando por uma revisão e uma tentativa de superação, você acha possível, Alexandre, nos próximos anos, uma alteração no processo de formação de profissionais em relações internacionais e até mesmo, sei lá, você pode expandir para outras áreas, ciência política, enfim, em que essa lacuna, essa fragilidade estrutural da formação dos profissionais seja enfrentada nos espaços acadêmicos brasileiros, de modo que essas temáticas não passem por detalhes da paisagem? Olá, boa noite. Meu nome é João Pinto, sou doutorando em Relações Internacionais na Universidade do Minho e trabalho sobre relações União Europeia-Brasil e União Europeia-Mercosul, entre outros. E a minha pergunta é mais para a Carmen, em relação às relações Brasil-América do Sul. E talvez com exceção do governo presente, sabemos que a política externa brasileira pode ser dividida em dois grandes grupos. O grupo dos institucionalistas, relações norte-norte, apoio comércio liberal, etc. E depois o grupo dos autonomistas, relações sul-sul, onde se encontram as relações com a América do Sul. Mas eu, na minha investigação, tenho tentado dar um passo atrás e tentar encontrar as raízes para esta grande divisão entre institucionalistas, como o governo Temer, ou autonomistas, como os governos Lula. E eu pergunto-me até que ponto é que estas variações nas relações com a América do Sul, mais do que refletir condições internacionais, crises no mundo ou governos são diferentes na América do Sul e não se entendem, mais do que refletir isto, não acabam por refletir uma certa dissonância que os brasileiros têm acerca da sua própria identidade e do seu lugar na região e até mesmo no mundo. E fazendo o país oscilar entre um modelo e outro, o que dificulta depois compromissos como aqueles que vinha referindo e estas oscilações de uma década para a outra. Até que ponto é que não é apenas um reflexo disto tudo e não devíamos estar mais a olhar para esta situação da dissonância identitária do Brasil? Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Vou passar já às respostas. Já percebi que as perguntas foram quase mais desafiantes que os papers, que teve-vos pedido os papers originalmente, não é? Portanto, pedido as apresentações. Portanto, vamos para a segunda ronda da apresentação. Vamos seguir a ordem do programa, se não se importa. Portanto, começas tu. Pois, está bem. Fiquei perdida.
Respondendo diretamente, ou respondendo já a esta pergunta mais direta, acho que é absoluto a questão da identidade nacional, internacional, da forma como o Brasil, da forma como, enfim, não vou dizer o Brasil para não ser algo abstrato, da forma como as elites políticas, diplomáticas brasileiras, ao longo do tempo, definem o papel da região, neste caso em concreto, que eu dizia há pouco, tanto o papel que a região pode ter na política brasileira, como o papel que o Brasil pode ter na região. E isso é muito evidente, e aqui nesta apresentação é claro que não deu para mostrar com clareza esses pormenores, na década de 90, e por isso é que eu falava que o final da década, enfim, de 85 até ao final da década de 90, havia uma certa indefinição, porque há também uma maior proliferação de ministros e de presidentes. E isso é muito evidente na alteração que é feita de Celso Laffer para Celso Amorim, que apesar de tudo são, ou de Fernando Henrique Cardoso, ministro, para depois os governos de Itamar Franco, porque a Fernando Henrique Cardoso, como está escrito por alguns autores, era um adepto, um defensor acérrimo da cooperação regional. E Celso Amorim, que depois, e portanto o Fernando Henrique Cardoso vai dar muita importância ao papel do Brasil na região e àquilo que a região pode trazer para o Brasil, e com a mudança para Celso Amorim, com uma visão muito mais internacional, chamemos-lhe assim, colocar o Brasil muito mais para lá da região, não é que se elimine uma política regional, uma política externa regional, mas enfatiza-se a inserção internacional do Brasil. E depois isso vem mostrar-se de forma muito clara no governo de Lula da Silva, quando a Celso Amorim tem a pasta dos negócios estrangeiros, das relações exteriores. E isto é também muito claro no próprio governo Lula. Porque quando nós, e por isso é que eu comecei por referir que a grande prioridade enunciada inicialmente pelos líderes políticos, pelo triângulo de política externa de Lula, foi a região. Mas o que é curioso é verificar que, conforme se define a região como a prioridade da política externa brasileira, automaticamente se começa a tecer toda uma estratégia de política externa que prioriza, que dá prioridade à África, aos Estados Unidos, à Europa, aos mecanismos multilaterais, porque isto tem muito a ver com a própria, lá está, com a própria visão dos vários diplomatas. Desde logo, Marco Aurélio Garcia, principal assessor para as relações internacionais de Lula, focado na região, e Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, focado e com uma experiência muito grande em organismos multilaterais, em negociação internacional. E por isso é que eu digo que no governo Lula esta política regional ou esta estratégia regional que existiu, acabou por servir como um instrumento para o grande objetivo, que afinal não foi apenas as relações com a região, mas foi a inserção internacional do Brasil. E eu acho que esta hesitação entre uma coisa e outra tem a ver com algo que há pouco também se referiu aqui, ou enfim, que me leva a referir isto, que é o imaginário. O Brasil tem sempre uma atitude de cautela
na forma como se relaciona com a região. Na tese de doutoramento, tratei precisamente a política externa do governo Lula e entrevistei alguns diplomatas, quer no Palácio do Planalto, de assessoria ao Presidente e a Marco Aurélio Garcia, quer no Itamaraty. E o que muitos deles diziam era precisamente, mesmo trabalhando diretamente com Marco Aurélio Garcia, que a Argentina arranja-nos problemas. Portanto, aquilo que menos... Ela pode ser muito útil para o Brasil, mas também pode ser muito problemática. E aquilo que nós menos queremos na região é ter problemas com a Argentina. E quem diz com a Argentina diz com todos os vizinhos. E daí eu acho que esta hesitação entre a região e o mundo tem a ver com as visões, com a identidade e tem a ver com, enfim, e leva, digamos assim, a essa ideia do Brasil ser um bocadinho estranho na América do Sul ou na América Latina. E fico por aqui. Então passo a palavra ao Alexandre. Sim. Bom, lembrei-me da China, que foi a primeira... O quê? Ok. Sim, está bem. A China... Não foi uma pergunta muito direta, mas o Pedro falou sobre a China e depois, enfim, eu aqui na minha rapidez não mencionei a China, mas a alteração que se dá na política externa de Lula em diante, a partir de Lula, sofre também desse fator China, ou seja, a interdependência intrarregional que foi também, de certa forma, criada durante o governo de Lula, é enfraquecida com a China, portanto, que passa também a ter uma presença muito grande e a ter um papel importante, não apenas na economia do Brasil, mas nas economias de muitos dos países da região. Isto só para, enfim, eu acho que às vezes há a ideia de que a política externa do Brasil mudou com Bolsonaro. A Dilma não queria saber da política externa e por isso é que também houve mudanças na política externa. Mas isto são formas às vezes simplistas e há todo um conjunto de fatores internos, regionais, internacionais que explicam, enfim, estas mudanças e estas hesitações que eu tentei também trazer para aqui. Pronto, era só isto. Bom, muito obrigado. São perguntas muito interessantes. As minhas respostas aqui não serão, mas eu vou tentar ser breve e tentar oferecer em cada resposta breve um pouco a estrutura de como eu penso as relações internacionais, como historiador. E eu começar com as últimas perguntas. Ana Flávia, eu acho que você tem razão com relação à formação dos nossos operadores das relações internacionais, não necessariamente os diplomatas, mas os diplomatas também. Esses dias eu estava conversando com um colega sobre o insulamento da escola diplomática em Brasília e como essa é uma questão, e como isso influencia, e como, de uma certa forma, isso está prejudicando o próprio Ministério na esplanada. Porque o Brasil não vai esperar o Itamaraty. A impressão que eu tenho é que o Itamaraty perde cada vez mais relevância, e essa seria uma das razões, entre outras. Mas aí eu pergunto, será que esse voluntarismo é tão importante para inserir essas questões na agenda de negociação? Eu não sei. Eu iria um pouquinho mais profundamente analisar o que poderia empurrar, vamos dizer assim, para a mesa de debate essas questões de direitos fundamentais mais protegidos e universais. Talvez, se o mundo estivesse no mesmo ritmo, digamos, que estava entre os anos 90 e o começo do século XXI, de democracias se fortalecendo, não necessariamente oposição ao que foi a alternativa da Guerra Fria, porque eu não faço essa dicotomia, nem acho que foi um triunfalismo do Ocidente no final da Guerra Fria, mas o liberalismo político como um projeto de sociedade mais universal, isso talvez fortalecesse movimentos que pudessem vir até da sociedade civil para que essas questões tomassem mais as mesas de negociações sobre todos os temas.
O problema é que nós não estamos mais nessa direção. Nós estamos na direção de questionamento da democracia, do liberalismo político. E eu acho que isso, mesmo se os operadores forem bem informados, isso vai tirar da mesa essas questões. Mas aí aqui eu sou um historiador, então para o futuro eu tomo cuidado. A gente pode conversar mais se você quiser. Patrícia, eu mencionei as commodities, né? Uma frase bem curta. Não por acaso, talvez na mesma época das commodities, a política africanista brasileira. Mas aí a sua pergunta, né? O que fazer para consolidar? Aí eu volto a outra pergunta. Por que tem que consolidar? Por que nós temos que passar 100 anos investindo na África? Por que isso tem que ser um compromisso nacional brasileiro? Eu, como um pesquisador, me colocaria essas questões. Que exemplo no passado me dá essa referência? O próprio atlantismo, que fundamentou a presença dos Estados Unidos no mundo no século XX, acabou com o pivot to Ásia, e não foi o Trump. Foi Obama, se não antes. Então, a pergunta pode ser feita nesse sentido também. Mercosul, você mencionou, né? O que é o Mercosul? O Mercosul é a indústria do automóvel no Cone Sul. É isso que sustenta. É Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Não dá para entender o que sobrou do Mercosul sem entender isso. E talvez se isso acabar, e nós estamos vendo pelo menos o Brasil um pouco ser varrido pela onda da reforma da indústria do automóvel no mundo, talvez se extinga o Mercosul. Eu mencionei na minha fala duas questões que talvez mantivessem pontes que pudessem ser acionadas mais facilmente e manter essa influência normativa que estava acontecendo, talvez nos dois sentidos. A Embrapa interessaria estar presente na África, interessou estar presente na África também para conhecer melhor o que é essa região do mundo e voltar com a expertise para o Brasil, para melhorar a agricultura brasileira. Eu tive experiências eu mencionei a ida de um angolano para o Brasil, que eu pude orientar, mas eu conheci vários outros casos de uma elite africana que vai ao Brasil se formar como uma alternativa aos canais que existem com o norte, e mantém pontes, enfim, são pontes que vão durar. Eu conheci jovens que foram mestrandos lá na GV, que são ministros em Moçambique. E isso cria pontes mais permanentes e a tal influência normativa. Sobre talvez o lugar da África, eu voltaria àquelas menções rápidas que eu fiz, e também não sou, eu estou no exercício que você me colocou, que é um exercício difícil, da futurologia. Talvez o clima seja a chave que o Brasil utilize para articular as suas agendas e interesses. Vamos ver o quanto o setor industrial do agronegócio brasileiro se alinha a isso, percebe que é necessário se alinhar a isso. Depois talvez venha a região, e aí, bom, falo de novo sobre o controle de quem conhece mais. Mas por que temos que ter um voluntarismo político amarrado com a região? A gente pode falar em questões aqui de compartilhamento de uma história, etc., etc., mas por que nós temos que ter? Talvez nós tenhamos agora uma retomada por novas questões, de bases materiais. Algo que surgiu durante o período Bolsonaro e a região que estava numa guinada da direita é uma internacional reacionária conservadora. Isso é uma ameaça às forças progressistas. Então, talvez seja necessário, sobretudo, uma retomada da dinâmica política de cooperação, porque tem um perigo. E Venezuela, né? É um trunfo para a América Latina, é um trunfo para a América do Sul. Venezuela agora, energia. Então, enfim, de novo, questões de base material de interesse político um pouco mais profundo, né? João, eu não consigo te responder, João. Talvez aí o Pedro consiga, mas num certo sentido, eu não sei até que ponto essa rediscussão no Brasil sobre identidade nacional empurrará o Brasil para políticas com a África. Eu estou numa expectativa. Eu conheço pouco a agenda desses movimentos nesse sentido, de empurrar o Brasil para uma relação mais perene e como comunidade, né, como comunidade afrodescendente. Eu estou mais na expectativa do que consigo te oferecer respostas.
E Tamis, são Cs demais, Tamis. Aí não dá, né? A história não dá. C, eu estou brincando, mas eu vou chegar no C. É que eu tenho que fazer muitos Cs para chegar na sua resposta. Ou seja, não dá para chegar nela. Mas vamos lá, já que você me permitiu. Primeiro, é preciso retirar da nossa ideia para aquele momento histórico de que a Guerra Fria começa quando a guerra termina. Porque a Guerra Fria não começa em 45 nem em 47. Eu sempre digo aos meus alunos, a Guerra Fria começa dependendo de quem você é, em que você acredita e onde você está no mundo naquele momento. Então é um processo longo ali de uns 5, 10 anos para entender como a Guerra Fria passa a ser um elemento totalizante para as relações internacionais. Nesse sentido, o espaço do multilateralismo parlamentar é um espaço de projeção onde as coisas vão acontecer. E a ideia não é só mobilizar uma noção de identidade latina, enfim, branca, cristã, para articular uma aliança puramente por essas razões. Há interesses na agenda, interesses econômicos na agenda desse movimento, de cooperação econômica dentro desse mundo, e de um peso político interessante se a terceira via golista e a terceira via peronista, estão todo o mesmo momento, se alinhassem em torno de um projeto de poder alternativo ao bloco americano e o soviético. Eu me lembro do ministro das Relações Exteriores do Brasil, que foi em Paris, chegou lá e falou assim, ele era um parlamentar fora da carreira diplomática, João Neves da Fontoura. Ele era um parlamentar da geração de 7, lá do Rio Grande do Sul, que surgiu com Vargas, enfim. Então, deputado regional e depois deputado federal brasileiro. Ele chega lá e fala assim, opa, se ele fosse português, fala, isso aqui é o Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes era a sede da Câmara dos Deputados do Brasil no Rio de Janeiro. É o Palácio Tiradentes, tem ali o bloco, ele fala assim, tem ali o bloco, igual nós temos o bloco soviético, Checoslováquia, tem ali o bloco dos Estados Unidos, Inglaterra, eu preciso do meu bloco. Então, é uma lógica dentro da nova estrutura das relações políticas internacionais que essa pessoa reconhece bem e ele tenta articular. Então, isso está presente. Tirar isso para imaginar uma alternativa com África, uma África emergente, já é difícil, tá? Porque essa é uma possibilidade real naquele momento. E a União Latina é criada 2 semanas depois da OEA, que é muito interessante, não é um movimento, não foi por azar. É o entendimento do Brasil que precisa estar com o pé em outro barco. A outra C que eu preciso tirar. Uma história que não foi contada é como o Brasil, uma parte importante da elite brasileira, esperava herdar o Império Português. Sim, havia essa expectativa. E vai de Oswaldo Aranha a Assis Chateaubriand, falando sobre isso. Falando, peraí, não dá para o Brasil mais deixar o Império, e sobretudo porque não se sabia o que seria de Portugal, né, na saída da guerra e nos anos seguintes. Essa é outra história. Então, é uma outra relação com a África. Roosevelt tinha um projeto de poder para o Brasil, para o Atlântico Sul, de construção e uso de bases militares pelos brasileiros na África. Tudo isso estava na mesa. Então, é mais um C para tirar. E o último C, eu acho que a África e a Ásia teriam que querer. E a África e a Ásia, até onde eu percebi, não queriam. Em Bandung, os latino-americanos não são convidados. O Bezerra de Menezes, que é o delegado brasileiro, vai como observador, fica pé da vida, porque ele é colocado na periferia de Bandung, no hotel, junto com jornalistas. Fica louco. E ele que vai escrever o livro Brasil e os Mundos Afro-Asiáticos. Um baita livro oportunista, prefaciado pelo João Neves da Fontoura. Porque não dá para mais o Brasil evitar, mesmo se o Brasil ainda está defendendo o Império Português na ONU. Mas uma parte do Itamaraty está vendo o movimento. A América Latina é considerada como o exemplo do fracasso do projeto ocidental de modernidade. É isso. Por isso que a América Latina não está em Bandung. Então, são vários Cs para chegar numa possibilidade que eu não vejo. A gente conversa mais depois. Obrigado. Obrigado. Eu vou ser breve, vou tentar fazer um combo de respostas. Talvez um pequeno disclaimer ao início. Eu não acho que haja necessariamente algum problema em haver um retrocesso em relações de política externa, em relações internacionais. É a norma, é a tendência. Qualquer país enfrenta ciclos ascendentes e descendentes. Portanto, era só para deixar claro que, de facto, eu não acho que o retrocesso
posicionamento do Brasil em relação à África seja algo mau em si mesmo, ou algo que não possa ser visto com alguma naturalidade do ponto de vista das relações internacionais. O meu ponto era precisamente que devemos tentar, nós, enquanto académicos e enquanto observadores dessas mesmas realidades, ser um pouco mais exigentes com a informação e com os anúncios que nos são dados e conseguirmos ver um pouco para além da espuma dos acontecimentos. Isto dito, como é que podemos tentar, ou o que é que gostaríamos de poder ver para tentar que estas relações fossem num futuro próximo um pouco mais sustentadas ou um pouco mais ancoradas em desenvolvimentos concretos, mostrando resultados, assegurando a sua apropriação e insistindo em haver mecanismos que de facto consigam perdurar para além do tempo e para além dos ciclos políticos regulares. De que forma é que isto pode fazer com que o Brasil seja diferente ou se mostre diferente com relação a outros atores como a China? Enfim, é sempre muito ambicioso, acho eu, querer comparar ou querer colocar o Brasil e a China no mesmo nível. Invariavelmente a escala é outra, invariavelmente não existe sequer competição, e por isso eu acho que isto ata um pouco até com a pergunta inicial de como é que o Brasil pode ter um alinhamento diplomático constante ou substantivo baseado com uma base material tão estreita, procurando nichos, procurando oportunidades onde outros as desaproveitem. O que é que o Brasil poderia fazer com relação à África que lhe permitiria ter um pouco mais de capacidade para aguentar este tipo de choques? Por um lado, as pessoas contam, e a história recente do Brasil mostra isso. As lideranças que estão em determinados cargos-chave de facto contam, e quiçá olharmos para aqueles ou aquelas, mais provavelmente, que serão nomeados para determinados postos num futuro próximo, poderá, se calhar, dar um sinal mobilizador com efeitos irradiantes para o resto da máquina, não só diplomática brasileira, mas também para o resto da máquina burocrática brasileira, que permita dar um outro impulso a iniciativas externas. Por outro lado, a organização institucional, as mudanças ao nível da orgânica do Itamaraty destruíram por completo a expertise, por exemplo, consolidada em termos das diferentes divisões da África e do Departamento para a África que existia anteriormente, o que por si só não resolve nada e não é uma solução mágica para de repente criar ou assegurar a competências e o conhecimento de causa sobre determinados dossiês, mas ainda assim ajuda a dar um certo acompanhamento que, mais uma vez, permite ultrapassar certos ciclos políticos flutuantes. E, por outro lado, certas estratégias de longo prazo. Há um caso muito... Eu não falei aqui, mas eu também trabalho bastante com relações de cooperação de defesa do Brasil com a África e em termos das diferentes dinâmicas que os próprios militares foram ao longo da história estabelecendo com diversos países africanos. E há um caso que sempre me atraiu muito e sobre o qual também trabalhei bastante e continuo a ter um particular carinho por ele, que diz respeito às relações do Brasil com a Namíbia e o facto do Brasil ter, do zero, criado, treinado e formado toda a marinha da Namíbia do zero até hoje. Desde 94 em diante, o esforço de precisamente trazer os primeiros marinheiros namibianos para o Brasil, de instituir a única presença permanente do Brasil a nível militar fora de uma missão de peacekeeping fora do Brasil, que se encontra ainda na Namíbia. Tudo isso é um investimento de longo prazo, naturalmente com as suas agendas específicas, neste caso do ponto de vista dos militares e dos diferentes ramos que ajudaram a que esse mesmo investimento perdurasse no tempo, mas ainda assim um investimento de longo prazo que cria essas mesmas relações e promove essas mesmas aproximações de longo prazo. Veremos até que ponto isto poderá ou não ser suficiente, mas eu avançaria com cautela moderada. Seria esta, se calhar, a minha conclusão a este ponto. E ficarem por aqui. Obrigado. Só uma observação para vocês não pensarem que eu sou um determinista ou que há um determinismo na minha visão sobre a história. Por que haveria, por exemplo, o interesse da América Latina em repensar as relações com o Brasil agora? Por uma decisão política e por um entendimento técnico-científico tosco do governo brasileiro. O governo brasileiro perdeu a oportunidade de ajudar a América Latina a sair muito melhor da pandemia do que saiu. As plantas industriais que o Brasil tem no Butantan, no Instituto do Butantan,
e na Fiocruz são únicas na América Latina. Não existe nada equivalente na América Latina. Eu não acho difícil imaginar uma realidade em que o Lula fosse presidente, um outro presidente de uma força política de centro progressista, mobilizasse imediatamente essa capacidade do Brasil e fizesse uma diplomacia da vacina na América Latina e tornasse a América Latina um dos lugares do mundo que teria saído mais rápido da pandemia ou onde teriam morrido muito menos pessoas. Aí estamos falando de centenas de milhares de mortes. Foi uma decisão política. Política. Só para mostrar que havia uma base material, havia uma urgência humana e uma decisão política levou aonde nos levou. Obrigado. Muito bem, obrigada. Obrigada a todos por terem ficado. Obrigada aos nossos 3 oradores por terem contribuído desta maneira para o debate e para nossas reflexões e perspectivas sobre o Brasil. Antes de terminar, quero só recordar-vos que amanhã começamos às 10 nesta sala novamente. Vamos ter o dia com 4 painéis dentro do encontro de jovens investigadores criado também aqui ao abrigo deste colóquio e, portanto, que submeteram Call for Papers. Temos 4 painéis que irão então iniciar-se às 10 aqui nesta sala. Portanto, convido-vos e espero-vos ver a todos amanhã. Muito obrigada e obrigada por terem persistido e por terem ficado e por terem acompanhado e obrigada aos nossos oradores. Muito bem. Até amanhã.